Olá! Na edição desta sexta-feira do TVE Esportes você vai conferir. Domingo tem Inter e Corinthians no Beira-Rio pela Supercopa do Brasil de Futebol Feminino. Seleção brasileira vence a Venezuela e mantém chances de classificação para o torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris. Na entrevista desta sexta-feira vamos falar sobre o Sul Brasileiro de Parapente que acontece neste final de semana em Sapiranga. Bom dia, muito bem. Hoje vamos abrir o programa falando de futebol feminino, porque domingo tem jogo grande no Beira-Rio. As gurias do Internacional pegam as meninas do Corinthians em duelo válido pela Supercopa do Brasil de 2024. Frente a frente no Estádio Colorado, a partir das 10h30 da manhã, vão estar duas das principais forças do futebol feminino brasileiro. Até hoje, os dois times já se enfrentaram 9 vezes, com 5 vitórias do Clube Paulista, uma do Inter e 3 empates. 2 desses duelos foram na final do Brasileirão de 2023, conquistado pelas Brabas. As corintianas, aliás, voltaram a ficar com o título nacional no ano passado, além de terem levantado mais uma Copa Libertadores. Na Supercopa, o domínio das alvinegras é total. Ganharam as 2 edições já realizadas. Uma atração à parte no Beira-Rio no domingo vai ser o duelo dos treinadores. Breno Basso, o atual comandante das Alvirrubras, chegou ao clube em novembro do ano passado, logo após a saída de Lucas Piscinato, que foi justamente para o Corinthians. Em relação ao elenco, o grupo colorado tem algumas caras novas. Mas a permanência das atacantes Priscila e Belém Aquino, destaques da equipe em 2023, é considerado um grande trunfo para esta temporada. Para o clássico com o Corinthians, as jogadoras contam com o apoio da torcida, como destacam a atacante Sol e a zagueira Carla. Fala, torcida colorada, domingo é dia de gurias no Gigante. Nossa estreia na Supercopa e conto com a sua presença lá, hein? Sócio tem direito a comprar um novo ingresso sem custo para trazer um acompanhante para a partida. E tem mais! Sócios que acessarem o estádio terão direito a um ingresso cortesia para o jogo entre Inter e Brasil de Pelotas no Gauchão. E aí? Não vai ficar de fora dessa, né? Vamos pro Gigante apoiar as gurias. A terceira Supercopa Feminina da história começa hoje à noite com um confronto entre o Kinderman e o Fluminense na cidade catarinense de Itajaí. Real Brasília, Cruzeiro, Flamengo e Ferroviário são os demais participantes. Disputada no formato de mata-mata, a final da competição está marcada para o dia 18 de fevereiro. Pois muito bem, o Carnaval não tem só futebol, tem parapente, tem voo livre. Por isso, aqui no TVE Esportes, a gente vai conversar com o Lucas Axel, que é o diretor técnico de parapente da Federação Gaúcha de Voo Livre. E ele vai falar sobre o Campeonato Sul-Brasileiro de Parapente, que começa amanhã em Sapiranga. Bom dia, Lucas. Muito obrigado mais uma vez para conversar com a gente aí sobre o parapente. E carnaval... Bom dia, Marcelo. Obrigado. Bom dia, maravilha. Carnaval de muito voo livre, de parapente e com novidade, né? É uma etapa única desse sul brasileiro. Eu queria que tu falasse justamente desta questão. São 20 anos já, né, do campeonato sul brasileiro e essa novidade. Por que essa novidade? Conta pra gente como é que vai funcionar também essa novidade agora que acontece agora no carnaval. Perfeito. Essa novidade ela vem como uma evolução, um teste das federações do sul do Brasil, que optaram por fazer uma etapa única, ao contrário de três etapas, que era o que historicamente fazíamos, uma em cada estado. Então, optamos por uma etapa maior, com mais dias, né, no feriadão, e dessa etapa sai o campeão sul-brasileiro. Então, uma etapa mais competitiva também, né? Os pilotos vêm com gana e vão dar 100% em todos os dias de prova, porque vai ser tudo decidido aqui. O campeão sai daqui nesse feriadão. Isso facilita mais por uma questão de logística dos pilotos? O que melhora também para os pilotos que vêm de muito longe? O que isso diferencia também nesse sentido?
Sim, as competições com mais dias, né, feitas em feriadões, com mais dias de prova, elas são ideais, porque o piloto demora, às vezes, um pouco para conseguir encaixar e performar 100% da sua capacidade, né? Então, quando temos um campeonato, uma competição que acontece em 2 dias, final de semana, primeiro dia o piloto está ali se adaptando, se sentindo no ar, e no segundo dia ele começa a ir bem. Então, quanto mais dias em sequência a gente tem numa competição, mais a gente vai afinando e vai performando melhor. O Campeonato Brasileiro de Parapente, por exemplo, são 7, 8 dias de competição. Então, o nível competitivo é muito alto e o piloto, por mais que ele esteja afinado e treinado, até ele se acostumar com o ar, com o sítio de voo novo, que ele possa ter voado antes, mas enfim, é um momento onde ele não voa normalmente, né, quem vem de fora, então demora um pouco a adaptar. E também tem a questão logística, né? Às vezes a gente viaja até o Paraná, por exemplo, fazer a etapa lá, e tem a questão atmosférica, que pode não estar ideal, para 2 dias só de prova, às vezes rola só um dia, então com mais dias a gente consegue garantir mais dias de provas válidas e um resultado melhor para definir um campeão com mais fair play, né? Porque quando a gente define um campeão com uma prova boa e uma mais ou menos, o fair play ele existe, mas ele não define exatamente quem é o melhor. Quando a gente tem mais provas, a gente consegue definir realmente quem é o piloto mais habilidoso e mais competitivo. Pois é, muito bem, tu falou da questão da condição climática, né? Ela é importantíssima para o voo livre, importantíssima aí para o parapente. Bom, para esse final de semana, para esses dias do sul brasileiro aí que acontecerão em Sapiranga, no Carnaval, qual é a condição climática? A gente tem uma condição que os meteorologistas chamam de domo de calor, né? Previsão de muito calor, mas eu mesmo fiz um voo ontem já em condição de muito calor e a atmosfera está bem propícia para o voo, né? Nosso maior cuidado agora nesses dias é a formação do que a gente chama de CBs, né? Que são os cúmulos nimbus, a formação de nuvens muito grandes que podem interromper as provas, né? Então, por uma questão de segurança, esse é o nosso principal risco do fim de semana. Mas, pela previsão, a umidade vai estar baixa no sábado e no domingo, então a possibilidade de formação dessas nuvens não é tão alta. Já na segunda e na terça está na dúvida. Então, pode ser que a gente tenha aí, um desses 2 dias, segunda ou terça, talvez a gente não consiga. A gente, com otimismo, espera que os 2 a gente consiga para poder ter 4 dias de prova. Mas a nosso esporte tem essa questão meteorológica, ela sempre influencia, e a gente está bem acostumado a lidar com ela e sempre priorizando a segurança dos pilotos que estão na competição, né? Se existe uma possibilidade da prova oferecer algum risco aos pilotos, a gente sempre fica no chão e interrompe e vai fazer algo mais, uma confraternização, porque realmente com isso a gente não brinca nas competições, né? Claro, com certeza. Previsão de quantidade de pilotos no total, aproximadamente? Temos mais de 90 pilotos inscritos, né? Legal. E acho que alguns vêm também direto agora, que não estão inscritos, mas vão se inscrever na hora. Então acho que vai ser um público bem legal. Bom. Etapa única, provas dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, Morro Ferrabras aí. O espaço aéreo, a cidade de Sapiranga, Nova Hartz, Igrejinha, Taquara e Parobé. Quem tiver interesse, o público em geral, como ele pode acompanhar? Ele pode acompanhar, como eu disse, nessas cidades, ele pode subir o Morro Ferrabras, como o público em geral pode acompanhar as partidas, que é o mais interessante, que é o mais também... é um espetáculo também visual para quem está olhando, é um espetáculo visual. Como é possível acompanhar? A melhor forma é acompanhar as decolagens nos dias de prova, então o ideal é subir o Morro do Ferrabras e acompanhar da rampa mesmo, né? As decolagens sempre se dão entre meio-dia e 13 horas, né? É muito bonito de ver. Inclusive vai ter a opção de voo duplo, tem pilotos fazendo voo duplo na prova, né? A prova possibilita isso, né? Então o passageiro pode, inclusive, participar da prova mesmo não sendo um piloto, né? Um voo é preciso inscrição para, né? para participar desse voo duplo ou na hora ali a pessoa chega? Não, ele pode entrar em contato com a federação, existe algumas vagas, que algumas estão preenchidas já, sim, mas se eu não me engano ainda tem vagas livres olha ainda só, para alguns dias de prova, sim. Olha só, olha aí, curioso, hein? Vai participar do... Exatamente, é interessante porque daí a gente pode dar a uma pessoa que está sendo instruída uma possibilidade de ver o que é a prova. A prova é um grande xadrez, né? Aéreo, né? Existe muita
muita estratégia, né? Sim. E muita técnica envolvida para poder ficar no ar e conseguir atingir todos os pontos que a prova exige que sejam atingidos, né? Muito bem. Então é muito interessante. Lucas Axel, diretor técnico de parapente da Federação Gaúcha de Voo Livre, Campeonato Sul-Brasileiro de Parapente, começando amanhã em Sapiranga, ali no Morro Ferrabrás. Lucas, mais uma vez, obrigado, bons eventos, bons ventos. Obrigado, Marcelo. Grande abraço. Ótimo, obrigado, um abração. Valeu. Tchau. Os ex-gremistas brasileiros disputam torneios europeus na busca por pontos para o ranking olímpico. Atletas do Grêmio Náutico União competem na Itália. O final de semana será cheio de torneios importantes para os atletas da esgrima. A partir desta sexta-feira, 13 brasileiros estarão competindo em etapas do circuito internacional. Valem pontos no ranking olímpico da modalidade, que define os classificados aos Jogos Olímpicos de Paris. Em Turim, na Itália, acontece o Grand Prix de Floretti. No masculino, o Brasil ainda tem chance de classificar a equipe completa. Mas caso não consiga, o país levaria uma vaga individual com o unionista Guilherme Toldo, número 26 do ranking olímpico. No feminino, Bia Bulcão e a gaúcha Mariana Pistoia vão entrar em ação, tentando melhorar sua posição no ranking. Os torneios desta semana estão entre os últimos antes do fechamento do ranking individual. No momento, quem está mais perto de uma vaga olímpica é a campeã mundial Nathalie Mulhausen, que está em 7º lugar. Neste fim de semana, ela defende o título da etapa de Barcelona da Copa do Mundo de Espada. De Olimpíada em Paris, se a corrida para garantir presença nos Jogos se intensifica nos esportes coletivos, 4 seleções disputam em Belém do Pará o pré-olímpico de basquete feminino. Brasil e Austrália se enfrentaram na primeira rodada ontem à noite e as australianas levaram a melhor, vencendo por 60-55. Izzy McGregor, da Austrália, foi a grande destaque com 18 pontos e 7 rebotes. Pelo lado brasileiro, Damires Dantas e Camila Soares contribuíram com 11 pontos cada. A próxima rodada será amanhã. Brasil e Sérvia fazem um confronto decisivo pela vaga olímpica. O placar baixo para os padrões de basquete mostra que não foi uma partida fácil, com as defesas se destacando sobre os ataques. A Austrália chegou a abrir 14 pontos de vantagem no segundo quarto. O Brasil conseguiu a reação e chegou a assumir a dianteira do placar, mas as australianas confirmaram a vitória no último minuto. Com o resultado, a Austrália se iguala em pontos com a Alemanha, que venceu a Sérvia. As 3 melhores seleções de cada chave se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ou seja, apenas a última colocada não garante vaga na capital francesa. Disputa também no futebol, em jogo dramático. A seleção brasileira bate a Venezuela e mantém as chances de classificação. Foi sofrido, mas o Brasil conseguiu vencer a Venezuela ontem à noite por 2-1 no segundo jogo do país, no quadrangular decisivo do pré-olímpico que está sendo disputado em Caracas, capital venezuelana. Os 3 gols da partida saíram no segundo tempo. O colorado Maurício abriu o placar para o Brasil aos 11 minutos. Rovane Bolívar empatou para os anfitriões aos 21. O gol redentor saiu aos 43 minutos do segundo tempo pelos pés de Guilherme Biro, do Corinthians. Minutos antes, a Venezuela chegou a fazer 2-1, resultado que eliminaria a seleção brasileira. Mas o gol foi anulado pelo VAR. Com a vitória na segunda rodada do quadrangular final, o Brasil vai a 3 pontos na segunda posição. O Paraguai lidera com 4. A Argentina tem 2 e a Venezuela 1 ponto. Na última rodada, marcada para o domingo, o Brasil enfrenta a Argentina às 8 da noite e pode se classificar até com um empate, caso o Paraguai vença a Venezuela. Os times se enfrentam no mesmo horário. Para encerrar aí uma última informação, as gurias do Grêmio começaram o Brasileirão Sub-20 com vitória. A equipe goleou o Bragantino pelo placar de 4-0 em Santana de Paranaíba, interior paulista. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Bom carnaval, bom final de semana. Tchau, tchau.